Beleza, foram 8 leituras, show. Mas, na verdade, foram 7,5. Nem meia, 7,3, 7, Gente, o céu tá caindo, tá chovendo pra caramba. São que horas são? Eu vim contar quais foram as minhas leituras no mês de maio. Então vamos começar. O primeiro livro que eu li no mês de maio, eu adquiri através dos Turista Literário e foi uma experiência irada. E foi O Canto Mais Escuro da Floresta de Holly Black. Existe essa cidade em que humanos e criaturas mágicas vivem. Não convivem, apenas vivem. Existe um tipo de acordo estabelecido para que, cada um fique na sua. Além dessas criaturas mágicas, existe mais uma coisa que atrai turistas para essa cidadezinha aí. Lá no meio de uma floresta dessa cidade, tem uma coisa muito peculiar e intrigante. Existe um garoto de chifre, com orelha pontuda, dormindo num caixão de vidro. Ninguém sabe por que esse garoto está lá, nem por que ele não acorda, muito menos por que ninguém consegue quebrar aquele troço. Nós então conhecemos Hazel e Ben, que eles são irmãos que desde pequenos se interessam e se inspiram por essa história desse garoto de chifre. Eles sempre foram muito ligados a isso, e ao longo dos anos eles vão crescendo e eles vão alimentando esse pensamento de que o garoto nunca vai acordar. Até que um dia ele acorda. E aí começa toda a história, não é mesmo? Tem aquela atmosfera de conto de fada, só que tem aquela parte da atmosfera que é bem macabra, então aí é que é legal. Eu gostei da história, gostei dos personagens, mas o desfecho desse livro me deixou desejando algo mais, assim, deixou a desejar. Eu senti que foi meio meh, porque acabou sendo um tanto previsível. E assim, a atmosfera que foi criada até o desfecho deu a entender que o conflito era muito maior, e daí na hora que teve esse enfrentamento, foi meio que... Mas é um bom livro. O segundo que eu li, meu Deus, já virou favorito, e eu me pergunto por que eu demorei tanto pra ler esse livro, que é Aristóteles e Dantes Descobrem os Segredos do Universo, de Benjamin Alira Sainz, algo assim. Aristóteles e Dantes são duas pessoas completamente diferentes, e de repente eles se veem próximos, dialogando, conversando, trocando, e dialogando sobre um universo que faz parte deles, assim, desde as coisas pequenas, aquelas coisas que não se mede. Aqui nós conhecemos dois garotos de uma profundidade incrível, conhecendo coisas sobre si, questionando essas coisas e encarando as consequências de admiti-las ou de simplesmente ignorá-las. É absurda a quantidade de momento que eu tive que parar de ler para refletir. Os diálogos, eles são simples, e eles são rápidos, só que eles são... Nossa, eles expandem a sua mente, assim. Você fica, cara, como eu não pensei nisso? Quando eu digo simples, eu quero dizer meio que aquelas coisas que existem, né? E que às vezes são até óbvias, mas a gente não para pra observar e pra realmente prestar atenção nelas. E assim, esse livro ele meio que me ajuda a treinar o olhar pra dentro. É meio que isso que eu sinto quando eu leio esse livro, assim, que eu me olho pra dentro e ao mesmo tempo também tenho vontade de olhar pra dentro de outras pessoas. E isso é muito legal, assim. Que experiência maravilhosa. Eu sou muito grata por esse livro, sério. E eu quero deixar bem claro que eu sou amigavelmente apaixonada pelo Dante. De verdade, 5 estrelas. Vá ler esse livro, vá ler agora. Pô, toma, pega. Em seguida, eu li o e-book de Lírio Azul, Azul Lírio, que é o 3º volume da Saga dos Corvos, de Meg Stiefvater, uma saga que eu gosto muito. E eu continuo gostando, esse volume só serviu pra eu continuar empolgada. No 3º volume da Saga dos Corvos, nós desvendamos alguns mistérios, outros nós colecionamos, né? Tem mais, sempre tem algum mistério, mas por que não? E alguns desses mistérios são a respeito da personagem Blue, que é uma das personagens que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto. E aqui nós encontramos novos cenários, como cavernas, e isso é muito legal. Novos personagens também, extremamente engraçados e peculiares. Eu adoro a atmosfera peculiar que tem nessa série de livros. E novos perigos relacionados às linhas lei, né?
e o que envolve o lendário rei de Gales. Como esperado, eu gostei muito desse volume, só senti que ele passou muito rápido e que eu queria ter explorado um pouco mais, talvez, os novos cenários, a caverna, mas eu acredito que isso vai acontecer no próximo livro. Eu acho que vai ser coco, assim, acho que agora foi mais pra gente descobrir que existe. Então eu enfatizo a minha recomendação, assim, pra quem curte fantasia, pra quem curte coisas paranormais e sobrenaturais, é mais puxado pra esse lado, na verdade, da fantasia. Então, se você gosta disso, provavelmente você vai gostar. Em seguida, eu li O Monge Negro, uma novela de Anton Chekhov, e vamos ver, o que eu vou falar? Aqui, um escritor russo chamado Kovrin, diante do esgotamento de sua genialidade, decide ir pra casa do seu antigo tutor pra dar uma repousada, né, tentar desopilar um pouco. Kovrin é um escritor extremamente talentoso e ele acaba enfrentando um dilema entre ser livre pra ter a própria inspiração ou se limitar ao senso comum e viver de boa em sociedade. Só que a sua genialidade e a sua loucura, sua inspiração, são questionadas quando ele começa a ver um monge vestido de negro que aparece enquanto uma aparição mesmo pra ele. Esse monge chega e alega que ele é tipo o escolhido, que a genialidade dele é algo extremamente significativo pra vida dele, e os dois começam a ter seus diálogos sobre isso, eles dialogam mesmo. E em longas conversas, os dois refletem sobre o processo criativo de Kovrin. Embora eu valorize a discussão e as reflexões que Chekhov traz com esse tópico de loucura e inspiração, razão e normalidade, eu não gostei tanto da leitura. A novela é pequena, mas eu li com certa lentidão e tem muita descrição enfeitada de cenário, e isso é uma coisa que eu considero um pouco típica de Chekhov, porque gosta de descrever natureza, sabe? A natureza do cenário. E o que me incomodou foi que mais uma vez eu encontrei uma personagem feminina que vive se lamuriando, né? Vive chorando, vive na bad, assim. E faz tudo isso diante da figura masculina e praticamente tá ali só pra isso, assim, casar e chorar e não conseguir fazer nada. Isso encheu o meu saco, na real. Claro que a discussão aqui, ela é muito legal. Tem muito essa questão, né, tipo, eu quero me encaixar numa coisa, mas eu também quero ter um espaço pra ampliar minha criatividade, minha loucura. O que é loucura? O que é uma pessoa louca? Por que uma pessoa louca não pode conviver numa sociedade, num senso comum e etc? Enfim, são muitos questionamentos e eu adoro isso. Eu acho que isso me provoca e eu gosto. Mas a leitura foi, né, aquela coisa. Seguindo, a quinta leitura do mês foi Tudo e Todas as Coisas, de Nicola Jung. E aqui nós vamos conhecer a Madeline, que é uma garota de 18 anos, cuja noção de mundo vai até o espaço da sua casa, do seu quarto e tudo que há ali dentro. Segundo a sua mãe, Mary tem uma doença chamada imunodeficiência... Imunodeficiência combinada grave. Resumindo, ela é alérgica ao mundo. Então ela meio que vive só na companhia da mãe e da enfermeira Carla. E aí o que acontece? Um dia, Mary, observando pela janela, ela vê que novos vizinhos se mudam para a casa ao lado e os olhos dela acabam se virando para uma pessoa específica dessa galera que chegou agora. Um garoto. Ele se chama Ollie e através de mensagens eles acabam construindo um tipo de relação. Eles vão conhecendo, né, conversando, e isso começa a se mostrar algo insuficiente para a Mary. E a curiosidade dela a respeito desse garoto começa a crescer e a vontade de conhecer o mundo também. Então, assim, isso começa a mexer muito com ela e é muito interessante ver como ela demonstra isso. O livro é muito cativante e brinca com a sua esperança, assim. Eu ficava o tempo inteiro muito esperançosa e desejando um final feliz. E olha que eu não sou muito essa pessoa do final feliz, sabe? Mas aqui, cara, nossa, as transformações de perspectivas e conceitos da Maddie é muito legal de acompanhar. Eu adoro a forma com a qual ela vê o mundo. Tanto o que ela conhece quanto o que ela não conhece ainda. Enfim, eu amei esse livro, foi uma leitura muito legal. Eu li muito rápido porque não consegui parar de ler. E veio com esse marcador muito lindo. Em seguida, eu li um livro que tava na minha meta e assim... Uau, eu demorei pra ler, porque não sei porquê, mas assim, eu tô tão feliz por ter lido e agora eu entendo porque que todo mundo dizia Camila, você tem que ler esse livro. É claro que eu tinha que ler este livro. E eu estou falando de Fahrenheit 451, ou então 451,
whatever, porque o que importa é o que tá nele, meu Deus, que livro, bah! Numa distopia em que os livros são obrigatoriamente queimados, são considerados inúteis, nós acompanhamos um bombeiro chamado Guy Montag, que é um dos caras que queima livros no seu cotidiano e tá tudo ok com isso. Até que um dia, quando ele volta pra casa depois de ter queimado um livro, ou vários livros, ele conhece uma garota, a Clarice, que transforma ele. Assim, ela só pequenas falas dela já fazem com que ele tenha um impacto. Já transforma o cara. Assim, não tô dizendo que transforma imediatamente, mas isso começa a mexer com ele. Ele é um ser humano muito comum que segue o fluxo, ele só faz e pronto, ele obedece ordens. Ele começa a não conseguir controlar impulsos de descobrir como seria mudar a rotina. Como seria questionar. Como seria se ele decidisse que não tá ok. A partir daí é como um clique na mente dele e ele começa a se questionar sobre os conceitos que fazem com que ele acorde todos os dias e faça o trabalho dele. Eu acho engraçado que, aliás, eu achei interessante que essa garota, Clarice, logo no início ela comenta que a princípio os bombeiros existem para apagar fogos, incêndios, e não para iniciá-los, né? E aí eu achei isso legal, só queria compartilhar. Os diálogos, eles possuem longos monólogos, só que são monólogos com várias frases impactantes. E eu li muita coisa que afetou meu jeito de ver outras coisas e que de certa forma afetam o meu cotidiano coletivo, né? Aquele que eu compartilho. Só que até 60% do livro eu estava muito envolvida. Mas daí quando começou a ter um momento de fuga aqui, eu comecei a ficar um pouco cansada, achei um pouco monótono, então... E aí a penúltima leitura do mês foi Suzy e as Águas Vivas, de Ali Benjamin. Suzy, a protagonista, acabou de perder sua amiga Franny, e Franny morreu por afogamento, só que Suzy não consegue aceitar isso, porque ela sabe que Franny sempre foi uma ótima nadadora, então ela não está convencida. E ela quer entender o que aconteceu. Então, numa visita escolar ao aquário, ela acaba adquirindo conhecimento sobre as águas vivas e ela começa a se convencer de que pode ter sido culpa de águas vivas pela morte da Franny. Só que provar isso é uma outra coisa. E é incrível, assim, como ela faz essa pesquisa, né? É um livro que trata de despedida, de solidão, de saudade e de autorreflexão. Eu acho que a Suzy ela é uma personagem muito bem construída dentro dessa intensidade com a qual os pensamentos dela são narrados, sabe? A gente vê tudo pela primeira pessoa. Ela é uma garota deslocada que observa as coisas, a maioria das coisas, através de um filtro mais científico. Ela tem muita fama de conhecimento sobre o mundo, então ela faz analogias sobre coisas assim, sobre animais, e isso é meio que na contramão da convenção, essa perspectiva. Então ela acaba sofrendo um pouco de bullying às vezes por conta disso, né? A esquisitona. Mas é só um outro ponto de vista que é muito legal de sacar. Contudo, mais pro final do livro, chegou um momento assim relacionado com quando ela tava planejando pra viajar que eu achei entediante, porque achei muito lento. Eu senti que enrolou um pouco e daí eu fiquei morgada. Mas ainda recomendo muito esse livro. E aí agora vocês vão ver por que eu li apenas 7 livros e meio. Porque assim, eu comecei a leitura de O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Eu não terminei, como vocês podem ver, né, tô aqui ainda. Mas foi uma leitura, né, gente? Então, tô lendo ainda. Comecei, né, nesse mês. O que eu posso dizer até agora é que eu tô achando um pouco maçante a leitura. Mas eu estou muito curiosa com essa história, então eu vou fazer um esforço e vou ler. Eu vou ler este livro. Até porque tem essa indicação aqui de Neil Gaiman, né? Eu amo Neil Gaiman, então assim, ó, quero sacar, né, gente? Vamos sacar. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. Comenta aqui embaixo se você conhece algum desses livros, como foi sua experiência de leitura, o que você leu no mês. Enfim, fica à vontade que eu respondo mesmo. Se quiser comprar algum desses livros, eu vou deixar o link da Amazon, que se vocês comprarem por esse link, vocês vão ajudar muito o canal. Isso é muito legal. Boas leituras!